Então, boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva. Primeiramente, damos as boas-vindas aos que comparecem à nossa reunião pública presencialmente. Vamos rogando ao Pai que os abençoe a todos, os visíveis e os invisíveis também. E também cumprimentamos e damos as boas-vindas aos companheiros que vão ouvir depois pelos canais do YouTube, tanto da Casa de Ismael como da Federação Espírita do Distrito Federal. Então, todos possamos nos sentir bastante acolhidos, sentirmos bem dentro da nossa casa. Essa casa que certamente já foi preparada com antecedência pelos benfeitores espirituais, saturando-a de fluidos limpos e ótimos para o nosso aproveitamento. Hoje nós teremos uma palestra proferida pela nossa irmã Carla Bianca. Mas antes, vamos lembrar que há a possibilidade de fazermos os nossos diálogos fraternos. Pode ser agendado por telefone, pelo WhatsApp, ou também pode ser por essa barra que passa embaixo do canal aí na publicação. Também queremos aproveitar para pedir para que, às vezes, perceber que tem alguém necessitado, que pode ser agendado, vir fazer esse diálogo. É sempre interessante uma conversa fraterna e confidencial, onde a pessoa possa se abrir e falar aquilo que entender conveniente, Vamos também lembrar que no dia 23 de setembro, agora, no sábado à tarde, nós vamos fazer aqui na Casa de Ismael um festival de tortas, a partir das 15 horas. E aí nós estamos convidando o pessoal para comparecer, prestigiar. É uma forma da gente fazer um congraçamento também bem interessante, durante esse encontro. E aí também haverá a possibilidade de realização de alguns sorteios, principalmente de umas plantas, porque em setembro já comemoramos então a primavera, Então o nosso festival de primavera, vamos dar essa oportunidade. A palestra de hoje, Os Milagres do Evangelho, será proferida pela nossa irmã Carla Bianchi, como eu já disse, que o alto a ampare, para que ela possa sentir-se bastante protegida, amparada, assistida pelos benfeitores espirituais, que ela possa fazer uma palestra de forma tranquila, serena, colocando o seu entendimento de uma forma bastante clara, e nós possamos aproveitar bem essa lição, que os benfeitores espirituais estejam com ela nesse momento, Vamos, antes de passar a palavra para ela, fazer uma leitura de harmonização. A leitura escolhida para a noite de hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, com psicografia do Francisco Campos Xavier. A lição é a 44, O Cego de Jericó. Lucas registrou o versículo que o Emmanuel vai comentar no capítulo 18, no versículo 41.
dizendo: que queres que te faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Esse é o versículo que Emmanuel vai fazer o comentário. Diz Emmanuel: o cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, pôs-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que te faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isto: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da nossa vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos, às vezes, esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade do nosso encontro espiritual com Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e com justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Emmanuel. Então vamos agora elevarmos os nossos pensamentos ao alto e vamos rogar a Jesus o amparo e a assistência de que necessitamos para a realização deste trabalho. Jesus, amado Mestre, Divino Amigo, nós estamos reunidos para estudarmos mais uma gota do seu Evangelho de amor. Nós lhe pedimos encarecidamente, envolva a nossa irmã Carla, que fará a explanação da noite, auxiliando-a para que coloque os preceitos de forma clara, precisa, compreensível, e a cada um de nós, Mestre amado, que possamos bem compreender a lição da noite, absorvê-la em
toda a sua extensão, mas mais que apreendê-la, possamos colocar em prática os ensinamentos, para que possamos os melhorarmos a cada dia, rumo à evolução. Que a vossa bondade nos envolva a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. E agora vamos então à palestra. Carla, é contigo. Boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação. Eu sou da casa, né? Sou da Casa de Ismael há muitos anos. E é com muita alegria que eu sempre recebo e aceito os convites desafiadores, viu, Leila? Este, para falar aqui com vocês, para refletir com vocês. É um tema denso, um tema muito interessante, profundo, e vamos falar sobre os milagres na perspectiva do Espiritismo. E todos nós temos uma visão de milagre, né? E nós vamos refletir sobre a visão espírita e de outras crenças também. Então, o objetivo do nosso encontro de hoje é conceituar milagre, segundo a doutrina espírita, e também analisar alguns fenômenos psíquicos provocados por Jesus que foram considerados milagres. É sabido por todos, né? Todo mundo usa essa expressão milagre para designar alguma coisa assim maravilhosa, espetacular, fora do comum, que nós não alcançamos. E a palavra milagre vem do verbo latino milare, que significa admirar-se, maravilhar-se. Algo que aconteceu e não tem uma explicação à luz da ciência da época. Eu acho muito interessante ressaltar à luz da ciência da época, porque muitas coisas que são consideradas milagres, né, que foram consideradas milagres pelo homem em outras épocas, hoje já tem uma explicação lógica, uma explicação certa, científica. E é bom sempre lembrar que o Espiritismo, ele tem um tríplice aspecto. Ele é ciência, filosofia e religião. Então, no Brasil, nós vivenciamos mais esse aspecto religioso, mas ele tem essas outras duas características. E quanto mais, né, nós vamos estudando, aprofundando a doutrina, mais nós vamos entendendo esse aspecto científico também, além do religioso. E os milagres à luz do Espiritismo, o Espiritismo vem nos mostrar que em nenhum momento a nossa doutrina considera um milagre uma derrogação das leis divinas. Porque se Deus é perfeito, né, inteligência suprema de todas as coisas, tudo que ele faz é perfeito, então é irretocável. Então imaginamos nós, né, com o nosso parco conhecimento, porque o entendimento de Deus ele está relacionado à nossa evolução moral. Então, nós que somos espíritos de expiação e prova, nós ainda temos muitas dificuldades para alcançar, né, a grandeza de Deus. Até o conceito de Deus, é a primeira questão no Livro dos Espíritos, ele fica-se um pouco abstrato. Então, a palavra milagre, à luz da ciência da época. Hoje, nós, por exemplo, temos os celulares, os satélites, a inteligência artificial. Em outras épocas, isso tudo seria uma coisa assim absurda, que não chegaria, né, a nossa imaginação, que aliás, tem pessoas ainda que não acreditam que o homem foi à Lua. Então, são coisas que nós desconhecemos e a gente fala, nossa, isso é um milagre. Uma cura também súbita, uma cura de uma pessoa que está, como a gente fala, desenganada. E, de repente, aquela pessoa se recupera. E nós também usamos essa palavra milagre. Nossa, foi um milagre que isso tenha acontecido. Então, são esses aspectos que nós vamos, né, refletir sobre a noite de hoje. Algo que ninguém acredita ser possível.
algo maravilhoso, extraordinário. Aí nós usamos, né, essa palavra milagre. E é claro que nós vamos, a partir do capítulo base, né, que é o capítulo 15 da Gênesis, nós vamos refletir sobre os inúmeros milagres que Jesus, quando esteve conosco, ele realizou. Como foi lido aqui hoje pelo João, né, a cura de um cego. Então, meus irmãos, muitos de nós, eu sou uma delas, que a minha origem religiosa é o catolicismo. E nós tínhamos um conceito de milagre diferente do que o Espiritismo fala. Porque para o catolicismo, que também é uma religião cristã, eu não sei se vocês, todos que estão aqui, já estão no Espiritismo há muito tempo, mas a base da nossa doutrina é o cristianismo também. Só que com um outro aspecto, uma outra reflexão a partir da codificação do mestre Allan Kardec. Então, no cristianismo, o milagre tem um papel central. Tem como finalidade conduzir os seres humanos a Deus de um modo extraordinário. Então, o que é que nós não podemos explicar, nós atribuímos a um milagre. E quanto mais extraordinário o fato, mais, né, é aquela fé que a gente chama, que nós espíritas, a gente chama de fé raciocinada. Você tem fé, mas você vai buscar a causa. E isso não diminui a sua fé. Pelo contrário, fortalece a sua fé. Em algumas religiões, não só o catolicismo, a pessoa acredita por ser uma questão de fé. Ah, Deus curou o cego, Deus ressuscitou Lázaro, e Deus fez com que cessasse o sangue daquela mulher, curou leprosos, e assim por diante. E não questiona-se se isso foi um ato natural, dentro da lei divina, ou se foi um fato extraordinário. Na religião católica, não é pedido pela Igreja que se acredite em nenhum outro milagre que não sejam os narrados na Sagrada Escritura. Estes são considerados como fazendo parte da revelação pública divina, como se Deus necessitasse provar o seu poder através desses milagres, né? Sendo o intermediário Jesus, que é o Filho de Deus, que esteve aqui conosco, o corpo humano. Mas a alma, o perispírito de Jesus, ele foi feito, né, para estar aqui conosco com os elementos fluídicos mais puros que o planeta possuía. E Jesus teve que diminuir a luz, o brilho, né, da grandeza dele, porque ele é um espírito puro, perfeito, para estar aqui conosco, para ser o nosso governador espiritual. Então, é muito interessante que a gente pense sobre isso. Nós não estamos diminuindo Jesus de jeito nenhum ao falar que tem uma explicação, que tudo que Jesus fez está dentro da lei de Deus. Porque Jesus tem uma frase aqui na Gênesis que fala que ele era o médium de Deus. Ele estava em constante comunicação com Deus. Ele não tinha intermediário. Então, a grandeza de Jesus não é medida pelo número de cegos, o número de leprosos, o número de curas que ele realizou, mas pelo bem maior que Jesus veio fazer aqui na terra, que ele veio nos ensinar que nós somos espíritos imortais. Nós estamos aqui de passagem, a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E nós viemos aqui para esse planeta escola aprender a ser bom. Ele veio ensinar a lei do amor. Em cada lição, em cada cura de Jesus, cada cura que ele operou, aliás, em tudo que ele fez, ele tem sempre aquela lição subliminar, vamos dizer assim, subliminar porque nós, à época, não alcançávamos, como ainda não alcançamos a grandeza de Jesus. Então, é muito importante que isso seja dito no início da nossa conversa, que nós estamos aqui para engrandecer Jesus e jamais diminuí-lo, porque nós não temos uma fé cega, mas a partir de uma fé raciocinada. É muito importante também que os milagres
considerados pela igreja e por algumas religiões, a impossibilidade de serem explicados é que os torna ainda assim mais forte, né? Vamos dizer assim, ele curou um paralítico, aqui é uma cura impossível. Mas isso é um poder de Deus. E assimila-se que os milagres, assimilar os fenômenos, ligar os milagres aos fenômenos da natureza, constitui às vezes uma heresia, um atentado contra a fé, justamente o que eu falei que não estou aqui tentando fazer, né? Tanto assim que a igreja excomungou, queimou muita gente por não crer em certos milagres. E nós lembramos, os cristãos, eles começaram de perseguidos a perseguidores. Lembram das cruzadas? Quantas pessoas foram consideradas bruxas por uma cura, por uma erva? Se a pessoa realizava uma cura, fazia um preparado, uma erva, curava alguém, ela era uma bruxa. Então, era motivo de ser queimado. E se lesse algum livro que não fosse lá os indicados pela igreja também, eram excomungados, eram queimados. Se dissesse que a terra não girava em torno do sol, né? Se não é uma coisa ali, também eram queimados ou eram obrigados a tomar venenos. Então, gente, o espiritismo, segundo a doutrina espírita, religião que tem como base o cristianismo, que eu já falei, não existe milagre na concepção comumente empregada a este termo. Para o espiritismo, todos os acontecimentos ocorrem dentro das leis da física, da química, da biologia, sendo que essas leis, elas foram criadas e mantidas por Deus. E sendo Deus perfeito, não haveria motivo para derrogá-las ou contradizê-las, uma vez que elas próprias derivam da perfeição. Então, como é que nós vamos saber se é obra de Deus, gente? A assinatura de Deus está na própria natureza. Só que a lei de Deus, além da vida material, ela também atinge a vida espiritual. Nós não somos espíritos? Então, a lei de Deus, ela não é só para a matéria, ela é para o espírito também. Mas nós, mesmo sendo espíritos, quando estamos na matéria, esse nosso corpo denso, porque é um corpo denso, um perispírito denso, o perispírito é o que liga o corpo espiritual ao corpo físico. Então, nós ainda não alcançamos a lei de Deus quando ela está nos explicando, quando ela traz explicações para as leis espirituais. Mal compreendemos quando traz para a lei material. Algumas coisas de Deus a gente não compreende ainda, nem ligadas à matéria, quanto mais ligadas ao espírito. Eu mesma, para preparar essa palestra, eu tive que rever vários conceitos, fluido cósmico universal, fluido magnético e outros tantos conceitos que a gente sempre estuda, principalmente quando a gente começa na doutrina espírita, né? Perispírito, formação dos perispíritos e tantas coisas que são muito importantes que vocês vão encontrar nas obras básicas, além de outros livros, tá? Mas tem na Gênese, tem no livro dos Espíritos, tem no livro dos Médiuns. Então é muito importante, o nosso tempo aqui é muito curto, não vai dar, né, para falar profundamente sobre todos esses temas, mas é muito importante, se vocês se interessarem, que vocês busquem esses livros. E nós, depois que a gente conhece as obras básicas, a gente pode ler o que quiser. Porque você tem uma base, você tem lá o fundamento para você, né, procurar e avaliar outras leituras. Então, o milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais, que funcionam igualmente para todos. Essa frase eu trouxe aqui, ela está no livro do Chico, Dicionário da Alma, pelo Francisco Cândido Xavier. Por quê, gente? As pessoas que foram curadas por Jesus. Jesus curou vários leprosos. Será que todos mantiveram essa cura? Ou alguns não foram curados? Mas foi falha de Jesus ou foi por mérito dos que foram curados? Foi por merecimento. Então, a nossa cura
né? A cura do nosso corpo físico, da nossa alma, porque a maioria das doenças que Jesus curou, elas não eram ligadas só ao corpo físico, elas eram ligadas à nossa alma, aos nossos débitos passados, aos nossos resgates. Então é muito importante que a gente tenha esse entendimento. Se nós merecemos a essa recuperação, e se essa recuperação de uma doença, de uma moléstia que nos atinge, é o melhor para nós. Porque nós sabemos muitas vezes que a dor é extremamente educativa. Às vezes a gente aprende muito mais pela dor do que pelo amor. Então, quantas pessoas, né, que têm uma doença muito grave e elas não se transformam? É ela antes e depois da doença. Elas se transformam em pessoas muito melhores. E infelizmente a nossa condição moral ainda é essa, né? De ter que sofrer para aprender a ser bom. Nós ainda não somos bons naturalmente. Mas, né? A melhor coisa que eu acredito assim, na doutrina é que todos seremos bons um dia. Mais próximos, mais parecidos com o nosso Pai que é Deus. Então, o milagre é uma designação de fatos naturais cujo mecanismo familiar, a lei divina, ainda se encontra defeso, né? Não é permitido o entendimento fragmentar da criatura, foi o que eu já falei para vocês. Nós ainda não entendemos amplamente as leis de Deus. E nas leis que regem a vida espiritual, que encontramos a explicação dos milagres. Se nós formos lá na Gênesis, no capítulo 14, sobre os fluidos, quando nós estudamos os fluidos, nós vamos entender muita coisa que foram consideradas milagres, que elas estão explicadas pela ação dos fluidos magnéticos. E nós sabemos que Kardec estudou o magnetismo por 35 anos. E o magnetismo, gente, são modificações do fluido, esse fluido magnético que nós temos, eles são modificações do fluido cósmico universal, que é o elemento base da natureza. Então, por isso que eu disse que para preparar essa palestra, a gente teve que recordar assim, muitos conceitos, né? Que a gente acha que sabe, mas quando vai aprofundar para falar para alguém, né? Você tem que revê-los. E eu assisti uma palestra muito interessante que eu recomendo para vocês, que fala sobre magnetismo. Essa palestra, ela saiu na FEB TV em 2020. Ela fala sobre os magnetizadores do século XIX. Quem foi o palestrante? Rafael Carneiro. Se vocês procurarem no YouTube, vocês vão achar. Muito interessante. E o Mesmer, que foi o primeiro magnetizador, ele não tinha nada a ver com doutrina espírita, nada com religião, aliás, nem existia doutrina espírita, isso foi em 1700. Ele era um médico e descobriu que ele tinha essa capacidade, ele absorvia, né, da natureza esses fluidos e, pela imposição das mãos, ele promovia a cura. Ele fez experiências científicas, médicas, desvinculada de religião. Ele foi considerado, né, o pai do magnetismo. Então, nessa palestra, nós temos vários exemplos de magnetizadores. E Kardec, né, ele antecedeu Kardec. Ele fazia, o Mesmer, ele fazia as curas coletivas, como a gente conhece, né, os passos coletivos. Então, procurem essa palestra, quem se interessa por esse tema, que vocês vão achar muito interessante. E o Kardec, que estudou o magnetismo por 35 anos, antes de ser o codificador, antes da codificação espírita, ele falou o seguinte, que as teorias e práticas do magnetismo, segundo ele, colaboraram para o estabelecimento da doutrina espírita. As curas milagrosas, a transmissão dos fluidos magnéticos,
através da vontade do magnetizador ou do médium, né? Afirmava que o fluido substitui moléculas mal sãs por uma sã. E acrescentou ainda que o espiritismo, né? O espiritismo, sem o magnetismo, sem o entendimento do magnetismo, seria uma ciência assim difícil de explicar. Então é muito importante que vocês conheçam, leiam um pouquinho, né, sobre essa questão do magnetismo, para entendermos, né, essas questões aí que estão relacionadas às curas milagrosas. Aí, se nós vamos aos apóstolos, né, de Jesus, principalmente os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles têm várias citações, exemplos, né, de milagres realizados por Jesus. Nós não temos condição aqui de falar sobre todos, mas vamos falar sobre alguns. E é uma coisa muito importante de se dizer. Alguns eram realmente milagres, né? Alguns aconteceram pela imposição das mãos, pelos fluidos, e mais outros que Jesus narrou, né? Que Jesus não escreveu nada, vocês sabem disso. Que os apóstolos falaram eram parábolas, eram exemplos que Jesus sempre ensinava por parábolas. Então, por exemplo, Jesus caminha sobre as águas. Como é que aconteceu isso? Jesus podia levitar? Gente, Jesus poderia levitar, porque Jesus, ele, como eu já disse no início, o corpo dele era físico, mas a alma dele, o espírito dele estava mais ligado ao plano espiritual do que ao plano físico. Ele se comunicava direto com Deus. Então, a força fluídica de Jesus, a qualidade, vamos dizer assim, né, dos fluidos de Jesus eram muito superiores aos nossos fluidos. Mesmo após Jesus e antes de Jesus, pessoas realizavam coisas que eram consideradas milagres, que tinham esse dom da cura. Mas Jesus foi a pessoa mais pura que passou aqui por nós, aqui pela terra, encarnou como homem. Então, a grandeza de Jesus, não só de promover a cura, de expulsar, entre aspas, os demônios. Por que a gente fala entre aspas? Porque quem são os demônios? Nós acreditamos, né, que os demônios são assim como nós, espíritos sofredores, irmãos nossos, que obsidiam e são obsidiados. Muitas vezes somos nós que somos os obsessores. Então, esses demônios, Jesus tinha um poder moral tão forte que ele falava para afaste-se dessa pessoa. E ele se afastava. Diferente de nós, né? Nossos recursos ainda, tão só fluídicos como moral, eles são pequenos, assim, insignificantes em relação ao de Jesus. Mas tem uma coisa muito importante. Se a pessoa tem a disponibilidade, tem a vontade de fazer o bem, podem ter certeza que o plano espiritual, que Jesus, né, coloca fermento nesse nosso desejo e esse nosso poder ele aumenta. Então é muito importante que a gente nunca desista de fazer o bem, de tentar ajudar o nosso próximo, de fazer um trabalho mediúnico, um trabalho, qualquer que seja o trabalho, todos são importantes. Por achar que nós ainda não estamos prontos, não estamos preparados, não somos capazes. Nós todos, tendo boa vontade, a inspiração surge, o apoio surge, o plano espiritual não nos desampara. Quem quer fazer o bem, o plano espiritual não desampara. E quem quer fazer o mal, da mesma forma. Então, nós estamos cercados de espíritos de diferente categoria. Assim como na Terra, nós temos pessoas de diferentes modos de agir. O plano espiritual não é diferente. Então, se você está imbuído no bem, em fazer o bem, com certeza vai aproximar de você espíritos com essa vibração, com essa sintonia para ajudá-los a fazer o bem. Haja vista um médium, né? Um médium que vai dar um passe. Se nós pensarmos assim, hoje eu não estou muito bem. Se nós não estivermos bem mesmo, não estivermos adoecidos, é melhor que a gente realmente não
não deu passe, receba o passe. Mas se nós estivermos assim, em condições normais, vamos pedir a espiritualidade. Eu sempre peço a Deus que quando vou fazer qualquer trabalho, que Deus supra as minhas deficiências. Que isso não seja desculpa para deixarmos de fazer alguma coisa, né? De trabalharmos na seara de Deus. Então, outra passagem de Jesus, a figueira que secou. Gente, Jesus jamais amaldiçoaria, alguém pensaria em Jesus, por amor, amaldiçoar alguma coisa? Então, é claro que aquilo ali é uma parábola. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não tinha frutos. Nós sabemos, né? E Jesus sabia mais ainda a época de cada fruto. Se a figueira não tinha figo ainda, porque não era a época de ter fruto. Não era razão para Jesus amaldiçoar aquela figueira, tá? Nós muitas vezes é que fazemos isso, né? Antigamente a gente falava que tem um olho gordo, a pessoa tem um olho ruim, vai na casa de alguém, olha uma planta bonita e elogia, a planta seca no outro dia. Por quê? Energia é ruim. E energia, gente, é provado cientificamente. Então, Jesus não tinha essa energia ruim para secar qualquer coisa, só para fazer o bem. Outra é a grande pesca, né? Que Jesus, vocês sabem que muitos dos apóstolos de Jesus eram pescadores. Então, eles estavam no lago, né, no mar, lá pescando, e eles não conseguiram pescar quase nada. Aí Jesus falou, não, jogue a rede novamente, jogue a rede ali que vocês irão pescar. Aí eles jogaram a rede e a rede voltou cheia de peixes. Foi Jesus que provocou, né, aumentou ou chamou os peixes? Não, provavelmente Jesus tinha dupla vista. Nós veremos daqui a pouco, né, o que é a dupla vista. Ele enxergava com a alma, não com os olhos físicos. Então ele enxergava o fundo do mar, ele sabia se estava passando um cardume. Isso para ele era uma coisa muito simples, tá? Muito simples. Ele enxergou e impediu que eles jogassem a rede realmente os peixes, e eles pegaram aqueles peixes. Então é muito importante. Eu vi uma palestra do Haroldo, ele falou o seguinte: mais importante que entender o fenômeno, né, se aquilo ali foi realmente um milagre ou não de Jesus, é entender por que Jesus fez aquilo, né? Não é o como. Como ele tinha capacidade de fluidos muito elevados e moral para realizar qualquer coisa. Mais do que isso, é o porquê, porque sempre tinha uma lição. Vocês já leram todas as curas de Jesus e vocês viram que muitas curas de Jesus ele fez aos sábados e ele foi perseguido por isso, porque aos sábados era proibido nas sinagogas a realizar qualquer tipo de trabalho. Aí um dia Jesus várias vezes ele promoveu curas aos sábados para provar que ele ainda fez essa questão. Vocês estão reclamando de mim porque eu sou bom? Porque é sábado eu não posso fazer o bem? Então, em cada situação tem uma lição. É isso que nós temos, né, que buscar alcançar. Outra passagem também muito interessante é da mulher, né, da que sangrava, uma das mais famosas. Por que ela se curou ao tocar a veste de Jesus? Era uma mulher que tinha uma hemorragia e ela tocou Jesus e ele perguntou, quem me tocou? E nós sabemos, né, quem era essa mulher. É Maria de Magdala, era uma mulher de vida livre que ganhava vida dessa forma. Mas Jesus, ele disse que veio não para os sãos, mas para os que precisavam dele. Então, Jesus se cercou de pessoas que eram consideradas de má vida, para provar que aquelas pessoas também são filhas de Deus e todas, né, poderiam se recuperar dentro do seu desejo, do seu esforço. E Maria foi uma delas. Então, quando ela tocou em Jesus, a fé dela foi tão grande que ele sentiu que saiu dele esse fluido magnético e ela se curou. E ela virou uma discípula de Jesus.
Então é muito interessante que a gente tenha essa reflexão. Se vocês forem na Gênesis, capítulo 15, tem uma explicação para todos esses milagres que eu estou falando aqui. A cura do cego. Gente, o cego, ele não era cego de nascença, cego fisicamente. A cegueira era mais uma cegueira espiritual, porque Jesus não ia derrogar uma lei divina curando um cego, que não, uma coisa física, né? Que faltava lá o globo ocular. Outra coisa, a ressurreição de Lázaro. Lázaro não estava morto, a gente sabe disso, já lemos bastante sobre isso, que as pessoas, né, têm aquela aparência de morte. E nós sabemos, eu me lembro há muitos anos, um ator, eu não me lembro o nome dele agora, que ele foi encontrado, ele estava revirado no caixão, ele foi enterrado porque achavam que ele estava morto. Zé Maria? Era um português. Esse que a Leila falou. Sérgio Cardoso. E ele estava virado no caixão. Então, às vezes, as pessoas, a ciência era muito atrasada, não tinha esses testes que fazem hoje. Então, muitas pessoas que Jesus trouxe à vida, ela não estava literalmente morta, como a gente considera, porque é impossível, né? Ele não iria derrogar uma lei divina. Mas, né, ele tinha, né, eu até anotei a palavra, essa vivificante. O fluido de Jesus era vivificante, trazia a vida, né? Então, meus irmãos, eu não vou me deter mais a esses milagres, mas, por favor, leiam a Gênesis capítulo 15, que é muito interessante as explicações que são dadas a cada milagre desse, e também os que eles consideram, né, que não foram milagres, mas uma parábola, como eu contei, da figueira que secou. Então, continuando, milagre é a designação de fatos naturais, cujo mecanismo familiar à lei divina ainda se encontra defeso. Eu já falei isso aqui para vocês, a gente não alcança, não quer dizer que ele, né, não exista. E os fluidos magnéticos, eles estão no universo e eles podem ser canalizados pela pessoa. Qualquer pessoa pode canalizar esses fluidos e transmiti-los a outra pessoa. E a maioria dos milagres estão relacionados à ação dos fluidos magnéticos ou do magnetismo, e hoje a ciência também fala em bioenergia, né? E em relação aos fenômenos psíquicos, também, se vocês vão encontrá-los no capítulo 13, né, do Livro dos Espíritos, que fala sobre a emancipação da alma, vale a pena, né, fazer essa leitura, capítulo 13 do Livro dos Espíritos. Quais são esses fenômenos? Sonambulismo, êxtase, dupla vista, hipnotismo, transmissão do pensamento, transfiguração, aparições, obsessões, possessões, curas instantâneas, presciência, anestesia, catalepsia, o magnetismo. Então, todos eles estão ligados ao domínio espiritual, da ação dos fluidos. E é muito importante. Por exemplo, vamos falar sobre que há algumas doutrinas, né? E uma delas é o catolicismo, tem um conceito e nós espíritas temos outro, que é a ressurreição. A ressurreição seria o retorno do corpo, né? A pessoa já está morta e ele retornaria ao mesmo corpo. Nós acreditamos que não seja possível. A doutrina espírita, um dos princípios da doutrina é a reencarnação, que é diferente, né? A alma, você desencarna, você morre, o corpo físico vira, volta à Terra e sua alma vai para o plano espiritual e em uma nova oportunidade você vai adquirir um corpo novo, né? Adquirir é ótimo, parece até que a gente vai comprar, né? Você vai dentro de uma programação, né? Se você estiver moralmente apto de dar palpite na sua reencarnação, você dá, se não, de acordo com o mundo espiritual,
né? Os nossos espíritos superiores designam um corpo novo para você continuar a sua evolução, tá? Então, tem uma diferença em ressurreição e reencarnação. E se voltássemos, né? Morri, eu vou voltar a animar o mesmo corpo, isso é uma coisa que vai derrogar a lei divina. E Deus não precisa de nenhum tipo dessas coisas para fazer, né, mostrar o seu poder. A transfiguração, gente, o que é a transfiguração? A transfiguração, ela está ligada a aparições do perispírito, né? O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispirítica. Olha o nome complicado. E essa transformação, porque nós sabemos que o perispírito, ele é feito de matéria e de fluido espiritual, mas para nós encarnados, ele se torna invisível. Então, a transfiguração é quando ele se materializa e você pode vê-lo. Ele vai da materialização mais suave, aliás, ele é a aparição da mais suave até a materialização que você pode tocar. Jesus fez isso. Por que Jesus ele se submeteu, né? Ele foi crucificado, todos viram que ele morreu da forma mais cruel. Por que ele fez isso? Foi humilhado, colocaram uma coroa de espinho nele e disse: você não é rei? Então tome aqui sua coroa, olha sua capa, tudo, e falou: você não é. Então, se você tem esse poder, se você é filho de Deus, então pare, né? Faça com que a gente pare com isso. Por que Jesus se submeteu? Porque ele quis mostrar que o nosso espírito é eterno. Eles estavam matando o corpo, mas a alma era imortal. Essa é uma das maiores lições dos milagres de Jesus. Por isso que ele se submeteu a tudo aquilo. Ele sabia o que ia passar, né? Diferente de nós que reencarnamos desconhecendo as nossas experiências que teremos na Terra, ele não, ele sabia tudo que iria passar, mas ele tinha um propósito, porque Jesus foi um espírito missionário, diferente de nós, né? Então, gente, as aparições é o perispírito no seu estado normal, que ele é invisível e se torna visível também com um propósito. E uma coisa muito interessante também, chama-se plasticidade perispiritual. Eu me desencarno hoje como Carla. Eu tenho lá no plano espiritual as pessoas que me conheceram de outra reencarnação como Maria. Então, eu tenho essa plasticidade de me apresentar para aquelas pessoas que me conheceram como Maria com a aparência de Maria. Nessas leituras tem Esopo, né, que foi um filósofo, e ele tinha um aspecto de corcunda, e as pessoas que o conheciam dessa forma, mesmo desencarnado já, né, não com esse corpo, com essa corcunda, com aparência feia, ele se apresentava dessa forma quando as pessoas estavam esperando pelo Esopo, tá? Então, são alguns conceitos que a gente precisa entender. A dupla vista eu já falei, né, que a vista você ouve e sente além dos limites do sentido. Se isso para uma pessoa sensitiva acontece, né, de uma forma assim, vamos dizer assim, habitual, imagina para Jesus. Isso para ele era o comum. Jesus estava mais ligado ao plano espiritual do que ao plano físico, então ele enxergava além, antes, né, enxergava o nosso coração, enxergava os nossos pensamentos. E então é muito importante de pensar, né, que ele foi um médium de Deus, que nós ainda não alcançamos esse grau de evolutivo, né, para entender. Estou terminando, né? E aí eu começo a correr, né, falar bobagem. E sobre as curas, já falamos bastante, né, sobre as curas, sugeri a bibliografia. E Jesus e Deus. Jesus sempre esteve com Deus e Deus, por sua vez, sempre esteve com Jesus. Jesus era o médium de Deus. A vontade de um sempre foi a do outro. São um pelo pensamento, uma vez que tudo quanto Cristo realizava ainda é sob a inspiração direta de Deus. A alma puríssima de Jesus
é o cristalino espelho, onde a vontade do Senhor dos mundos se reflete soberana e misericordiosa. Deus é Pai, Jesus é Filho. Deus é o soberano universal, causa primária de todas as coisas, inteligência suprema do universo, como define o Espiritismo. Jesus é seu embaixador na Terra. Deus criou o universo, que é a soma, a reunião, o conjunto de todos os mundos, galáxias, constelações, sistemas planetários. Jesus, seu enviado, presidiu a formação da orbe. Jesus não esteve conosco só há 2000 anos, não. Ele esteve muito antes disso. Antes da formação do mundo, ele já estava preparando, né, o nosso planeta para nos receber. Daí ter afirmado: sou o princípio de todas as coisas e vos falo. Deus é amor, Jesus é amor. Deus governa o universo, de quem a Terra é um minúsculo departamento. Jesus é o mandatário do Pai neste mundo. Então, meus irmãos, o que eu pude trazer para vocês essa noite são essas reflexões. Eu espero que vocês tenham alcançado, né, o significado do que eu quis dizer. Jamais diminuir Jesus, pelo contrário, né, enaltecer Jesus. Quando a gente pede a Jesus para fazer um milagre em nós, tem uma música que eu gosto muito, vocês devem até conhecer, uma música gospel, né? Jesus faz um milagre em mim. Nós estamos pedindo para Ele curar não só as feridas do nosso corpo, mas principalmente as feridas da nossa alma. Então é outra indicação que eu deixo, que vocês ouçam essa música em casa. É uma música muito bonita, inclusive o rapaz, né? Eu vou pegar até a referência aqui, é um cantor gospel, ele está recentemente, Regis Danese, conhecem? Regis Danese faz um milagre em mim, uma música muito bonita, que pede a Jesus para fazer esse milagre em nós, que eu espero que aconteça com cada um de nós, que Jesus faça um milagre, lembrando sempre que nós somos espíritos imortais, estamos aqui para aprender a ser bons, e que Jesus realize esse milagre em nós, que assim seja. Amém. Obrigado, Carla Bianca. Obrigado por esta palestra, tantos ensinamentos. Ir até nós, compartilhar os seus estudos, o seu conhecimento. Muito obrigado. E nós vamos refletir sobre essa palestra quando, né, a Carla nos trouxe as revelações de como Jesus realizava aquelas curas, aqueles prodígios que foram rotulados de milagre para a época, né, em que a nossa ciência ainda estava absolutamente engatinhando. E ainda hoje, a ciência materialista, ela se preocupa com aquilo que ela pode, por vontade própria, reproduzir. Mas as leis divinas, as leis morais, as leis naturais, que eram, né, não são do domínio, digamos, da matéria, estão presentes, são leis criadas por Deus e que nós, aos poucos, vamos percebendo. Jesus, há mais de 2000 anos, já falava delas, e tanto que ele diz: no momento oportuno pedirei ao Pai, e o Pai mandará um Consolador que permanecerá convosco durante toda a eternidade. Quem era o Consolador? É exatamente o conhecimento da doutrina espírita, trazida pelos próprios espíritos, os encarnados, depois da desencarnação. Então, temos muito para refletir. Vamos fazer a nossa prece
elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo que recebemos na noite de hoje, pelo dom da vida, pela bênção da reencarnação, por podermos participar deste encontro, conhecer essa doutrina, conhecer os ensinos que Jesus nos trouxe, agora com um pouco mais de compreensão. E depois de tanto receber, vamos ofertar aquilo que temos de melhor para que os benfeitores espirituais se valham dessas nossas energias animalizadas, potencialize-as com fluidos magnéticos do plano maior e beneficie a todos os que sofrem, encarnados e desencarnados. Que a providência divina busque os mais necessitados nos hospitais, nas ruas, aqueles sem teto, sem agasalhos, nos presídios, e envolva também os dirigentes das nações, para que eles possam se colocarem disponíveis para serem auxiliados pelos benfeitores espirituais e possam, compreendendo a grandeza das tarefas que assumiram, realizar o que for de melhor a benefício da coletividade. Jesus, amado Mestre, permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. E eu só queria lembrá-los, então, de agendar aí, a próxima sexta-feira, nós teremos mais uma palestra pública aqui, O Espelho da Vida, que será proferida pela nossa companheira Antônia Marilene, a doutora Antônia Marilene. É uma palestra muito interessante, com certeza tão interessante como a matéria que nós ouvimos hoje. Boa noite a todos. Boa noite.